Olá, irmãos. A paz do Senhor a todos vocês que acompanham o canal Forjado pela Palavra. No dia de hoje, eu quero dar continuidade àquela sequência de vídeos que eu disse que nós iríamos falar sobre mulheres que se destacaram na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. E hoje vou falar sobre Esther. Falando sobre Esther, Esther foi uma mulher que ela viveu num período em que Israel ainda estava preso na Babilônia, só que sob o governo do Império Medo-Persa. Amém? E nessa situação, nós vemos aqui, ela se destacou pelo seguinte motivo. O imperador, o rei Assuero, ele resolveu fazer uma festa. E ele tinha uma esposa que essa esposa ela não quis fazer parte deste banquete. O nome dela era Vasti, né? Então, o rei Assuero, para mostrar o seu poder, aquilo que ele poderia fazer, ele pegou e destituiu ela, né, de esposa dele, a desposou, né? Resolveu procurar uma nova esposa para ele. E nesse caso eles procuram mulheres do rei, né, mulheres bonitas, né, bem de boa aparência, e entre elas estava Esther. E Esther, irmãos, ela teve um impacto muito grande na história do Antigo Testamento, porque se não fosse por ela, provavelmente o povo de Israel teria sido eliminado. Amém? Por quê? Existiam duas pessoas, o Mardoqueu, que era uma pessoa muito querida por Esther, e havia um Amã, que era invejoso, que ele tentou implantar no coração do rei Assuero um desejo de fazer ele destruir o povo judeu, o Império Medo-Persa, como falado anteriormente. Então, nesse processo todo, ele criou várias situações para poder destruir, né, com inveja de Mardoqueu com inveja e tal, aquela coisa toda. Então, ele pegou e criou um decreto e quis influenciar o rei para que através desse decreto ele destruísse o povo judeu. É como se fosse assim, ser eliminados todos os judeus naquele tempo, naquela época. Aí, perdão, irmãos, tomar gripe, tô tossindo muito. Então, Mardoqueu, ele vai, de repente, descobre a conspiração de Amã, né? Que Amã estava planejando destruir a nação de Israel, e Mardoqueu descobre. Aí, Esther, ela pega e informa o rei dessa situação. Esther, ela intercede pela nação de Israel, pelo povo dela, né? Então ela intercede e clama ali pelo povo dela, para que não sejam destruídos, né? Porque até então o rei não sabia que Esther, ela era uma mulher judia, né, irmãos? Que é uma história assim muito bonita, né? Que pega depois você, abre sua Bíblia lá e procure ler o livro de Esther. Você vai ver uma história bem interessante. Então, nós vemos aqui, né? Vasti é posta, Esther é escolhida para ser rainha. Aí vem a vida do rei é salva, Mardoqueu descobre a conspiração. A Esther informa o rei, né, sobre a conspiração dele. Aí é feito um plano contra os judeus. Após ser feito o plano contra os judeus, Amã planeja destruir os judeus. Como eu falei, né, Amã é aquele cara lá invejoso, né, que havia como um inimigo, queria, né, que até usar para poder destruir a nação de Israel. Por quê? O diabo sabia que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então, como Satanás ele sabia disso, ele precisava de uma maneira ou de outra destruir toda a nação de Israel, acabar com o povo. Por quê? Se a nação de Israel fosse destruída, o Messias não viria, não teria como vir o Messias, né? Se aliás fosse destruída. Então Mardoqueu, que é aquele cara que a Esther gostava muito, ele persuade ela a intervir diante do rei para que ele possa tomar alguma atitude para ajudar o povo judeu, para impedir, né,
a carnificina. Então nós vemos aqui, irmãos, também Amã, ele vai pelejar para destruir Mardoqueu, né? Por inveja, por várias coisas, né? Então ele está pelejando para destruir. Então Esther se destaca mais pela beleza, né? E a rainha Esther pode ser até comparada com a igreja de hoje, né, irmãos? Com a igreja de Cristo. Então a mensagem sobre isso que eu falo que a rainha Esther ela se compara com a igreja de Cristo e a Vasti com a nação de Israel. Amém? Mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Então no final de tudo, dessa luta, dessa batalha aí, dessa briga, né? No final de tudo, aí vem. A Esther revela a identidade dela e expõe a Amã, né? Esther fez a máscara, né, de Amã cair diante do rei. Então o rei ele manda enforcar Amã, condena ele, né, à morte e tal, como nós vemos. E depois nós vemos aqui também que fala que a Esther faz um pedido ao rei. E esse pedido tem a ver com a preservação dos judeus, né, na questão daquela época. Então, como Esther clamou ao rei, pediu, né, buscou, né, pediu a ele que tivesse misericórdia do povo judeu, ele pega e faz um decreto a favor dos judeus. Desculpe, irmãos. E os judeus, eles têm vitória sobre seus inimigos, né, irmãos? O que nós vemos hoje no Brasil e no mundo, né? Tanto no Brasil e outras nações, nós temos notícias dos nossos irmãos israelitas, irmãos judeus, né, que são tremendamente perseguidos. Nós vemos Donald Trump reconhecendo Israel, Jerusalém como a capital de Israel. Nós podemos ver também quão grande é o amor de Deus pela nação de Israel, né? Tanto que Deus levantou Esther, que ela marcou a época dela por causa disso, né? Marcou a história, porque foi uma judia, eleita rainha, e depois ela se revelou ao rei, que ela era uma pessoa judia. Então, essa tentativa de destruir a nação de Israel, isso não é de hoje, isso é de muito tempo. A gente vê agora as nações muçulmanas querendo se levantar contra a nação de Israel para destruí-la. Isso não é de agora, mas isso vem de muito tempo. De muito tempo. O povo quer destruir a nação de Israel. E eu creio que Deus há de fazer muitas coisas ainda naquela nação, naquele povo. Muita coisa está para acontecer ainda, né? Jesus está perto de voltar. Então agora o inimigo quer destruir Israel pelo seguinte motivo: porque se o inimigo, Satanás, destruir a nação de Israel, Jesus não vai voltar. É como se fosse assim. Amém? Mas esse povo pode tentar fazer o que quiser, mandar bomba, fazer o que for. Eles não vão conseguir destruir a nação de Israel, porque o Deus de Israel não abandonou seu povo, como Riachuelo rejeitou a sua rainha Vasti, né? Então Deus não abandonou seu povo. Deus guarda e protege o seu povo. As promessas estão sobre eles, né? Eles têm a bênção do Senhor, e isso é de Deus, irmão, para a vida deles, né? Então nós como igreja devemos agir como a rainha Esther, interceder pela nação de Israel, interceder por aquele povo. E eu não vou falar para você interceder pela paz em Israel, porque a paz em Israel só vai chegar no dia que Jesus Cristo vier em glória, em poder e majestade, estabelecer o reino milenar dele aqui na terra. Não vejo outra forma disso acontecer. Bem, é esse o assunto. Eu quero agradecer os irmãos que estão inscritos, se inscrevendo pelo canal. Quero pedir a você que se inscreva no canal, que veja os outros vídeos. Tem muitos vídeos postados já, irmãos. Então, agora que eu tenho uma qualidade de HD de filmagem, né, tem até uma iluminação, então está aparecendo a sombra aqui atrás. Mas ao medida que for passando, vou corrigindo esses detalhes aí. Acho que eu tô tossindo muito. Então, o que acontece? Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, né? Vamos divulgar a palavra de Deus. E
a última mulher que eu vou falar será sobre Débora. O próximo vídeo vai ser sobre ela, né? Então, como nós vemos, Esther foi um exemplo de mulher no tempo e na época dela, né? Claro, a Bíblia tem várias outras mulheres que se destacaram, que fizeram a diferença, né? Como Ana, a mãe do profeta Samuel, e lá vai outras aí, né? Mas as que mais se destacaram, eu falei Maria, que eu considero Débora, Esther. Amém? Débora, só para dar uma paradinha, ela foi uma juíza, né? E muitos consideram a Bíblia um livro machista, mas não é. Amém? Deus abençoe a vida de vocês com toda sorte de bênçãos no nome de Jesus. Amém, irmãos?